Vamos dar conversar um pouquinho agora? Quero que você preste atenção na nossa conversa. O doutor já está aqui para nós falarmos um pouco sobre algo que é super importante. Tudo bem, doutor? Keila Lima, Carlos, que uma prazer alegria enorme te receber. estar aqui com você. Doutor, fique à vontade. Ora, estou. Vamos falar dos olhinhos dos adolescentes e dos jovens, doutor. E das crianças, né? E das sem crianças dúvida, também. principalmente. O doutor Carlos, ele é especializado em catarata e cirurgias reparativas. Refrativas, perdão. Miopia, hipermetropia. As crianças não têm catarata, né, doutor? Criança pode nascer com catarata. Ah, é? É, catarata congênita, não é tão frequente quanto a dos adultos, das pessoas de idade, mas ela existe. E a pessoa pode ter catarata em qualquer fase da vida. Não a catarata senil, aquela normal que atinge 1 em cada 4 pessoas a partir dos 60, 2 em cada 4 aos 70, 3 aos 80. Aos 90. Ter catarata, Keila, é uma condição normal do ser humano. Quem viver, verá. Aliás, não verá. Depois volta a ver quando opera. Depois, doutor. E a miopia já é mais comum entre as crianças? Cada vez mais comum. Mas por que esse... Então, a Márcia me passou isso, eu não entendi, doutor. Vamos lá. Por que está cada vez mais comum? 69% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos... Tem utilizado demais a internet. E aí? Isso pode... O fato de você ficar com o olho fixo, alguma coisa assim, parece que está meio cego. Não pode, doutor? Posso brincar um pouquinho só com você, Até bastante Keila? você pode brincar. Por que a girafa tem pescoço comprido? É uma adaptação à condição que ela tinha de sobrevivência. Ora, se uma criança começa a usar cada vez mais a visão de perto, a adaptação, as modificações oculares que ela podem ter vão ser neste sentido. Geração após geração, tempo após tempo. É claro que é natural que a população se torne cada vez mais míope. Doutor, eu achei que a pessoa nascia míope. Não achei que miopia era uma coisa que a gente pegava, a influência desenvolvia genética de ler errado. Um filho de míope com míope provavelmente tem mais chance de ser míope, mas não obrigatoriamente. Como você está vendo, eu sou míope e meus irmãos não são. E nem meus pais eram. De modo que a miopia, ela tem um fator genético, sem dúvida, como tudo é genético, não é? Certo. O que não é genético, mas tem fatores ambientais. E algumas coisas estão acontecendo ultimamente que estão fazendo aumentar a frequência da miopia no Brasil e no mundo. Por exemplo, você sabia que entre os índios raramente tem miopia? Coitadinho do índio míope, a onça come ele. Claro, eu estou brincando, eu sou meio Mas o fato de a natureza, doutor, contribui para que nós tenhamos... a seleção natural. Tá. Porque é óbvio que uma pessoa que precisa olhar muito de longe para obter seu alimento, para ter vivência e tudo mais, ela, obviamente, precisa desenvolver, os seus filhos tendem a desenvolver cada vez mais visão de longe. Pois bem, os índios atuais estão tendo o seu celular, os seus laptops, não é? Então começa a ter 3, 4, 5% de índio míope. Olha que interessante. A gente vai ver daqui a pouco o índio de óculos, vai ver gente com... Doutor, você falou esse dado das crianças, você sabe que eu estou me lembrando aqui, que hoje as crianças, o povo dá aqueles joguinhos no computador e tudo para criança mesmo. Que porque bom, né? Com 8 meses tem criança assistindo, já que eu já vi. Eu tenho uma neta que ainda não fez ela não fala ainda, mas ela sabe exatamente procurar o desenho. Pois é, eu nunca vou entender como é que ele sabe o lugar certo de apertar. Será que é genética? Já nasce assim. Então, mas isso está errado, doutor? Então, vamos já deixar a criança ficar mexendo nisso logo cedo? Keila, essa é a pergunta principal do nosso tema de hoje e obrigado por fazê-la. Então, veja, é claro que a adaptação natural faz com que as pessoas vão se adaptando. Se a gente pegar um olhinho normal como este, redondinho, uma bolinha de ping-pong, não é? Se a musculatura que é responsável pela focalização se contrai quando o objeto vem para perto, e se esse olho for muito molinho, muito novinho, a contração dessa musculatura e a necessidade de adaptação da visão para perto faz com que esse olho, além da genética, possa ficar mais comprido. É um olho que cresce. Como se estivesse forçando demais. Ele força aqui, estica, ou aumenta a curvatura, ou aumenta o seu eixo anteposterior. E o foco que tem que ocorrer bem aqui na retina para ir pelo nervo óptico até o cérebro, ele simplesmente fica para trás. Aí eu preciso usar uma lente divergente para que o foco ocorra mais atrás para ela poder focar. Entendi. E aí as fotos que eu trouxe, o meu próprio óculos, não sei se alguém pode ver, que o meu rosto está bem nítido aqui, e em torno estaria embaçado. É verdade, bem então, no meio. Então o míope enxerga muito bem de perto.
Né? Como ele enxerga bem de perto, ele é míope porque enxerga bem de perto ou enxerga bem de perto porque é míope? Né? Vê demais porque é fresquinho, fresquinho que é demais, sem querer fazer Deixa eu ver a propaganda. foto que o doutor falou. Vamos pôr na tela que o doutor explica com a foto que ele trouxe. Olha lá, é o que eu acabei de dizer, veja. Você tem um olho normal à sua esquerda e à direita o olho se alongou. Não só a córnea à sua esquerda, como a própria retina que se afastou do foco, aquele X que você está vendo O olho lá. deixou de ser redondo para ser oval. Oval, pronto, ele é mais alongado. Isso faz com que o foco fique fora. Como quando você pega um projetor de slides e tira a lente do foco e você não vê na tela com nitidez. Ô, doutor, então isso me faz chegar à conclusão seguinte, que assim como o doutor Edson estava falando que a gente tem uma alimentação balanceada, o doutor Bruno falando que tem que procurar atendimento estético na hora certa para não exagerar, a gente também tem que ter uma vida visual balanceada. Sem dúvida. Então, você não aí... é para ficar o dia inteiro aqui, você tem que botar a criança para brincar na rua. Ah, que ótimo. Isso, doutor? Você já deu a resposta. Eu vou entrevistá-la agora. O que fazer com as crianças para que elas não abram mão desta maravilha que a informática trouxe, desse desenvolvimento intelectual, tecnológico que os nossos filhos têm e nossos avós não tiveram? Não deve absolutamente tirar isso da criança. Mas, por outro lado, se ela ficar só fazendo isso o tempo todo, ela perde a chance de olhar para longe, aí o olho não contrai, não aumenta, e aí ela tem uma vida saudável como um todo e não uma vida de pouca atividade física. Então, a alternância, como eu adoro quando vejo meus filhos com os meus netos falarem, tudo bem, você pode olhar esse desenho e depois nós vamos sair para passear lá fora. Ou então, e vai olha, alternando você isso, já né, leu, doutor? você já ficou no computador 1h30, agora é hora de parar. Olha, se você não se comportar, vai ficar uma semana sem computador. Ah, daí eles ficam fazendo... Então veja, a do jeito que vida, for o ar livre, preciso. o sol, o fato de estar olhando para longe, além da atividade física, é complementar. E, no entanto, às vezes é muito fácil pegar o celular e dar na mão de uma criança para ela ficar quietinha. Ficar quietinha, é. Conforto do Isso é um pai, da mãe, do problema avô. sério. Não façam isso. Doutor, Dê você a trouxe- chance de desenvolver. Você trouxe mais fotos, né? Deixa eu dar uma Tem olhadinha lá, nas outras sim. fotos que o doutor trouxe. Olha lá, uma criança que enxerga bem a flor vermelha, mas o rosto da Não enxerga quem tá irmãzinha segurando a não flor. vê. Olha Mas, lá, uma doutor, isso é lente... miopia? É miopia, enxerga bem de longe e mal de perto. Bem de perto e mal de longe. Veja o lado esquerdo, um olho ovalado também, com uma lente, que pode ser de óculos ou de lente de contato, ou melhor ainda, e aí não é mais falando de criança. Você pode resolver as grandes miopias e note que Não daqui tem a... necessidade de ter um monte de cirurgia facinho agora para Pois fazer? é, então são várias. Quer falar sobre isso? Quero, lógico. Ou, se essa córnea é muito curva e faz com que o foco não chegue na retina, porque é míope, você pode usar um óculos que diverge, ou você pode usar uma lente de contato que diverge. Mas não pode já fazer cirurgia quando é Ou criança? você achar... Não. Não, porque você criança não não pode. sabe aonde vai parar essa miopia. Opera-se depois que ela está estável. Ah, em geral, quer dizer dificilmente antes dos 18 anos. Nas mulheres mais cedo, nos homens mais tarde. A utilização adequada de lente ou de óculos pode fazer Pra com que cada- reverta o quadro? Sem dúvida, desde que tenha hábitos de higiene também, de alimentação, de olhar de longe, de alternar atividades de perto com atividades esportivas ou de brincadeira no quintal, na escola. Então, você passou uma dica aqui que eu quero entender. Vamos lá. Tente olhar para longe pelo menos 3 vezes ao dia. De Veja. 5 a 7 minutos. O que significa isso? Vamos lá, de novo. Quando você olha de perto, essa musculatura que está aqui marrom, está focando, né? Tá. Ela atua sobre esse cristalino. Esse cristalino, ele com essa contração da musculatura tem a capacidade de aumentar ou diminuir o seu poder de convergência, fazendo com que o foco venha daqui mais para trás ou mais para frente. Certo. Ora, se você tem para enxergar de perto que contrair essa musculatura muito fortemente para ler, estou roubando aqui o seu. Então, você está com ela contraída o tempo todo. Isso aumenta a possibilidade na criança de desenvolver. Ora, quando você olha de longe, o que acontece com essa musculatura? Relaxa. É como fazer um exercício muito grande e, de repente, descansar, alongar. E daí isso Deixe pode os seus fazer... olhos alongarem. Isso pode fazer com que... Porque o fato de eu Desculpe, eu falo enxergar bem... demais, Não, né? é porque o fato de eu enxergar bem aqui é que faz com que eu acabe olhando mais aqui, daí eu fico com mais dificuldade para olhar para O frente, fato para de olhar olhar mais aqui, para lá, se você for uma para criança, longe. o seu olho ainda com uma tendência genética e exagerar nisso, faz com que a miopia possa aparecer mais. Entendi. Então existem trabalhos, por exemplo, que pegam crianças que usam 3 ou 4 horas no computador, 6 ou 7 horas no computador, o dia inteiro no computador. Por exemplo, na China, 90% no Japão são míopes.
No Brasil, 25, 30. Por enquanto, na Europa, né, nos Estados Unidos, quase 50. Em 2050, 50% da população vai ser míope. Hoje é 25 a 30. Então, ser míope é uma condição natural do ser humano, dada a tecnologia. A gente deixou de ser o caçador, que tem que olhar de longe e fugir dos perigos, e passou a ser o intelectual, que tem que vencer o campo da intelectualidade. Agora, olha só isso que interessante, isso, hein, doutor? Quem está mais adaptado à vida intelectual, à concorrência real da vida civilizada? Quem enxerga bem de perto, míope, ou quem enxerga bem de longe? É porque, na verdade, se você enxerga bem de perto... Você vai preferir as atividades de perto. É mais cômodo, não né, vai doutor? gostar das atividades de longe. É que você se acomoda, né? Esse é o problema, né, doutor? Lembra que eu falei do olho comprido? Vamos falar já que o olho é o contrário, o foco agora está aqui. Aí isso nós chamamos de hipermetropia. Já ouviu falar? Eu tive, doutor. Isso, é o contrário da miopia. Você devia ser uma menina bem atlética, bem irrequieta, que gostava de vida ao ar livre, de esportes, e tinha uma certa até dificuldade, fazia porque tinha que fazer as lições, mas preferia a vida olhando de longe, porque você era hipermétrope. Ao olhar hipermétrope, o foco vem para cá naturalmente e relaxa essa musculatura. Para ele poder focar, ele precisa trazer primeiro essa musculatura vencer para chegar aqui e outra porque o objeto chegou perto. Então, você se formou em jornalismo, foi muito boa aluna, mas precisou de uma energia ocular, esses seus atletas intelectuais, 3, 4 vezes mais do que as suas colegas normais e talvez 10 ou 12 vezes mais do que seus colegas míopes. Lembra que antigamente falavam que o escritor, o intelectual era o lente, falava o lente. Então, 80, 90% dos intelectuais são míopes. Por quê? Ele é intelectual porque é míope porque é intelectual. E os artistas, e os atletas? Um atleta míope, que pesa o Pelé, tinha 5 graus de miopia, né? Não, foi operado. Mas o Pelé está fora do esquadro total, doutor. Mas eu pergunto, um atleta, um atirador que é míope, não vai chegar ao alvo? Não vai chegar a bola, o gol? O doutor trouxe mais fotos pra gente, eu quero mostrar para você. Vamos voltar a falar da criança. Nós vamos começar a falar, para a gente encerrar, sobre a importância de você cuidar disso. Olha aquela mesma imagem, como ele enxerga através dos óculos, é o meu caso, e quando ele tira o óculos, ele vê tudo embaçado lá atrás. Isso é que o óculos faz. Meu Deus, é verdade. O óculos é uma bênção, né, doutor? O óculos, a lente de contato e as cirurgias, onde você pode... Tem mais uma foto? Deixa eu ver a outra foto também. Vai lá. Para o doutor, que eu quero... Eu acho que ela se repete, mas vamos fazer mais uma pergunta para o doutor. Olha, isso é bom também. Olha, enxergar é muito bom, hein, doutor? Olha a escada rolante fora da lente e dentro da... Parece uma imagem desfocada, né, pois doutor? Pois é. Doutor, vamos às regras, então. Vamos lá. Tá velho, não tem jeito. Faz a cirurgia? Não, aí que tem jeito. Hoje em dia, eu costumo dizer, aí vamos falar mais perto da cirurgia de catarata, apesar que não precisa ter catarata. Doutor, o velho que eu estou falando é tipo assim, depois dos 30. 40. Depois dos 40. Até os 30 a pessoa ainda consegue essa musculatura funcionar bem e ela focar para perto. Então passou dos 40... Aos 40 começa a crinho. Por quê? Porque vai fazer parte do esforço que essa musculatura tem que fazer para focar objetos mais próximos. E daí o melhor caminho é a cirurgia? Depende. Aí depende. Durante algum tempo, se a pessoa não tem grau nenhum de longe, o óculos para perto vai resolver. Certo. Mas ela tem 40, 41, ainda tem a vaidade, ainda a praticidade e tal. Tá. Se ela tem também uma miopia muito grande ou uma hipermetropia muito alta, ela pode antecipar a cirurgia da catarata. Entendi. Mesmo antes do cristalino estar opaco. Outro dia eu posso voltar e falar sobre a catarata, e quando esse cristalino que foca as coisas fica fosco. Aí troca esse cristalino, põe outro. E esse outro corrige qualquer grau de miopia, qualquer grau de hipermetropia ou do astigmatismo. Isso é mais complicado. Doutor, para a gente finalizar, as crianças, o ideal é 2 horas por dia de computador intercalado ainda? Meia, ficar no pé? Se você tiver um filhinho de 5 graus de miopia com 10 anos de idade, o que você faria com ele? Tenho a menor ideia, estou pensando no que tem dentro. Bota ele para correr, bota ele para andar, porque quanto mais ele ficar aqui, mais poderá remover a miopia. Se você tem uma criança hipermétrope, que vai querer só estar fora, e você precisa que ele estude, não? Então o óculos para ele vai bem. Tem que intercalar, né, doutor? Então depende do caso. E aí consulta o oftalmologista. E não consulta o oftalmologista depois que entra para a escola. A criança desenvolve a visão do 0 ao 7. E geralmente, vai para a escola, então precisa bom. A primeira coisa que a professora faz é medir a visão. Aí não adianta mais.
porque ele só desenvolve do 0 ao 7. Então posso levar a criança de 2, 3 anos? No berçário, Keila Lima, no berçário, isso. fala para esse povo, por favor. No berçário é o primeiro exame. Depois, aos 2, 3 anos, quando a criança consegue falar, já se comunicar e ver a letrinha E para cada lado. Ela precisa saber os números. Em geral, já sabe com 3 anos. Mas é verdade. Ela fazendo Hoje assim, sabe. com a mãozinha, ela diz quanto enxerga de cada olho. Ai, doutor, e amei. acompanhar, se não tiver nada, cada 2, 3 anos até a escola. Ou se tiver alguma coisa, já corrigir. Porque se ela for míope, claro que você vai ter que, mãe, incentivar muito mais a atividade externa, para olhar de longe, para desenvolver também fisicamente, porque o míope é mais franzino, mais fraquinho, o hipermétrope é mais atlético. Vou deixar o contato do doutor para você levar o seu filho para fazer uma avaliação. Isso eu não sabia, hein? A partir dos 2 anos de idade, a idade ideal. Porque é bom você cortar o mal pela raiz. Quando você começa o tratamento mais cedo você vê os resultados. Com certeza. Oftalmologiarangel.com está aí na tela para você. E o telefone é o 99020 2020. 990-2020. Doutor, obrigado. Uma alegria te receber. Um prazer enorme. Estarei sempre à sua disposição. Obrigada, doutor. Vem pra cá.